Fala galera, seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa e hoje eu vou trazer para vocês aqui um conteúdo especial. A gente vai fazer um guia definitivo sobre revisões. Então nesse vídeo eu vou falar para vocês desde o que é revisão, por que você tem que fazer, quando você tem que fazer e também o que não fazer na hora de revisar. Isso é muito importante para você não cometer esses erros, principalmente agora nessa reta final para o vestibular. Então, se você tiver interesse nisso, fica aí que eu vou te explicar tudo. Então, eu não sei com vocês, mas eu sou um cara que tem uma memória muito fraca. Eu não sou muito bom de memória. E o que eu fazia na escola era estudar para a prova. Então, para eu compensar essa minha memória ruim, o que eu fazia? Eu estudava um pouco antes do dia da prova, geralmente o dia anterior, à noite. Então eu ia lá, estudava, tentava lembrar de tudo o máximo possível, acordava no outro dia, via as informações de novo que eu tinha que lembrar para a prova, fazia a prova e aí eu esquecia de tudo. Esse tipo de estudo, eu acho que todo mundo sabe, mas ele não funciona, ele não vai te ajudar em nada, porque vai chegar na hora do vestibular, você não vai se lembrar das coisas. Então você pode até passar de ano, você pode seguir desse jeito aí durante a escola, mas o que acontece é que em longo prazo não vai rolar. Quando chegou o momento do vestibular, eu me toquei que, cara, eu não tinha como manter as informações na minha cabeça. Era muita matéria para estudar e eu não conseguiria estudar tudo um dia antes da prova. Então, eu tinha que bolar algum jeito de manter a informação na minha mente sem esquecer de nada. Não sei se acontece com vocês, não sei se é isso que você sente, mas quando você vê a quantidade de matérias que você tem que estudar para o vestibular, você vê, por exemplo, matérias como história, que tem um monte de data, um monte de nome. Biologia também tem um monte de nomes. Matemática, física, química, tem fórmulas. Então são várias informações que você tem que se lembrar. E quando você estuda, o grande problema não é só se lembrar. O grande problema é que você vai demorar, por exemplo, 2 dias para aprender uma matéria. E aí quando você consegue aprender, não significa que aquela informação vai ficar na sua cabeça. Pode acontecer que na outra semana você tenha esquecido tudo que você estudou. Então você perde todo o tempo que você perdeu para aprender, foi por espaço, porque você já se esqueceu das fórmulas, você se esqueceu dos nomes, aí você vai ter que ver de novo. Então, se você não souber revisar, você vai se sentir dessa forma, você vai se sentir como se você não conseguisse sair do lugar, como se seu estudo não estivesse rendendo. Acontece com você? Não sei, mas para mim acontecia. Então, assim, o que eu fazia de errado? Vamos falar já sobre as coisas que a gente faz de errado. Esse vídeo vai ser bem direto, porque eu quero que ele fique bem curto, bem compacto, para vocês aprenderem o máximo possível. O que eu fazia de errado nessa época? A principal coisa que a gente faz de errado na hora de revisar é reler. Então, eu estudava a matéria, e eu ia lá fazer minhas anotações, e na hora de revisar, para eu tentar me memorizar toda aquela matéria, o que eu fazia? Eu ia lá, eu lia meu resumo, eu li o livro de novo, ou então, sei lá, agora vocês devem assistir uma videoaula, na época não tinha videoaula porque eu sou tiozão. Então assim, se você está relendo a matéria, isso é que você não deve fazer nunca na hora da revisão, tá bom? Você não está treinando a sua memória, você não está forçando a sua memória para relembrar daquela informação, você está simplesmente colocando a informação de volta na sua mente, vendo de alguma outra fonte, então a sua revisão não funcionou para nada. Sua memória está falando simplesmente assim, ó, você não precisa se lembrar disso, porque toda vez que ele for falar sobre esse assunto, ele vai ler em algum lugar. Só que na hora da prova não vai ter nada para você ler, você tem que puxar da memória, e aí você vai ter aquele tal de branco. Então esse branco ele acontece quando você revisa desse jeito errado, tá bom? E como que eu fiz para lidar então com as revisões? O que aconteceu que causou uma grande transformação em mim? Eu não conhecia esse método na época, eu fiz meio que na sorte, mas eu não sei se você já deve ter ouvido disso, sobre a revisão espaçada. Então a revisão espaçada foi um estudo ali que um psicólogo fez, eu não lembro de nome, eu sou muito ruim, né? Como eu já disse, sou ruim de memória, mas eu sei que o conteúdo dos estudos. Então assim, o que ele fez? Ele descobriu que quando a gente estuda alguma coisa, quando a gente vai aprender alguma coisa, é natural que a nossa memória ela vai caindo. Você vai se esquecendo naturalmente das coisas. Imagina se você se lembrasse de todas as coisas que você já viu e ouviu na sua vida. Sua mente ia ser um caos, você não ia ter como organizar toda essa informação nem se lembrar. Então assim, a gente aprende, a gente só memoriza as coisas que são mais importantes pra gente, coisas que você vai utilizar, que a sua mente sabe que você vai utilizar. Então, o que ele descobriu? Você aprende uma coisa e aí com o tempo você vai esquecendo, natural. E aí você vai lá e você faz uma revisão, ou seja, você relembra, você pensa naquilo de novo, você reestuda aquilo, faz algum exercício, e aí a sua mente, sua memória sobe de novo. E aí você vai esquecendo, você estuda de novo, a sua memória sobe de novo. E aí ele descobriu, além disso, né, que é uma coisa quase que óbvia, que existem tempos para você fazer esse tipo de revisão espaçada. Então, o primeiro tempo é no dia seguinte que você viu a primeira vez aquele conteúdo.
Então no dia seguinte você tem que fazer a revisão. Depois você vai fazer, se eu não me engano, depois de 3 dias ou 7 dias. Depois você vai fazer depois de 2 semanas, depois de 1 mês, depois de 60 dias, depois de 90 dias. Então vai aumentando o tempo que você precisa fazer a revisão. Só que qual que é o problema dessa teoria toda? Que na teoria ela funciona, na teoria é bonito e tudo mais. Só que na prática você não consegue fazer isso. Imagina você estudando 200 matérias por 200 dias, que é o caso de quem faz vestibular. Então você tem 200 tópicos para você aprender, você tem que, além de aprender, você vai ter que organizar a revisão. 1 dia, 3 dias, 7 dias, 14 dias, 30 dias. Cara, é impossível, não faz sentido. Então como que a gente aplica isso daqui? Como que você vai fazer a revisão? Eu vou te explicar qual que é o meu método simplificado que quebra, né, toda essa complexidade aí, que é o grande segredo desse vídeo, que eu quero que vocês apliquem. Então o grande segredo é você aplicar a revisão em 3 passos simples. Quais são esses passos? Isso aqui tem que virar um hábito para você quando você for estudar. No dia que você estudou, você aprendeu, você viu aquela matéria pela primeira vez. Então, nesse dia, você ainda não sabe se você vai se esquecer, se você vai se lembrar. Não tem como você saber. No dia seguinte, que é o grande momento. Antes de você começar a estudar, isso aqui não conta como horário de estudo. Se você estuda 4 horas por dia, você tem que fazer pelo menos 10 minutos extra de revisão para você se relembrar do que você estudou no dia anterior. Você não precisa fazer exercício, não precisa fazer nada demais, só precisa se lembrar. Então, antes de começar a estudar, você vai pegar uma folha, você vai escrever, você vai colocar em tópicos tudo aquilo que você estudou no dia anterior. Isso vai fazer com que a sua mente tente puxar, tente forçar as lembranças do dia anterior. Isso já vai funcionar como uma revisão. Isso vai demorar 10 minutos, vai demorar 30 minutos no máximo para você fazer isso. Você vai lá, você escreve. É importante você escrever porque aí você está meio que forçando ainda mais a mente, porque quando você só pensa, você fica satisfeito com qualquer pensamento tá bom, mas quando você vai escrever, você vai sentir que você precisa ter um pensamento mais refinado. Você vai ter que refinar a sua memória para colocar, tirar da cabeça, colocar no papel e aquilo fazer um pouco de sentido. Então você vai lá, você faz uns rabiscos rápidos para você revisar. Primeira revisão. Segunda revisão, você vai fazer uma revisão semanal. Se você acompanha o meu plano de estudos, se você não sabe o que é, procura aqui no canal, vê aqui no card do vídeo. É um cronograma de estudos que eu aplico para todos os meus alunos, que é um jeito diferente de se estudar. Então, nesse jeito aí, o que acontece? Você vai ter um dia da semana específico só para revisão, você não vai aprender nada de novo, você só vai revisar coisas. Na primeira parte dessa revisão, o que você tem que fazer? Você tem que revisar a matéria de 7 dias atrás. Então, você não vai revisar a matéria dos 7 últimos dias, você vai revisar a matéria de 7 dias, contando a partir dos 7 dias atrás, não sei se você está entendendo. Então, por exemplo, se hoje é terça-feira, você vai aprender da terça-feira passada, contando 7 dias para trás, né? Então, da passada para retrasada. Não sei qual que é a palavra. Antepassada? Sei lá. Então, é isso. Você vai tentar aprender ali uma semana antes dessa semana que você tá? Para você relembrar. Essa revisão, de novo, uma revisão rápida. Você não precisa ficar perdendo muito tempo nessa revisão. Você vai demorar 30 minutos para fazer esse tipo de revisão. Depois, a gente tem o terceiro tipo de revisão, que é a revisão que você vai fazer nesse mesmo dia, no restante do dia, que é a revisão geral. Então, como que você vai fazer? Você tem uma lista de assuntos que você foi estudando durante o ano e você vai revisar os tópicos dessa lista. Você não precisa terminar tudo no mesmo dia, mas você tem que fazer a revisão desses tópicos, né? Por exemplo, nesse dia de revisão você conseguiu revisar 30 tópicos. No outro dia de revisão, na outra semana, você vai revisar mais 30 tópicos, depois mais 30 e por aí vai. Isso vai refrescar sua memória, isso vai fazer com que você veja as matérias que você já esqueceu, que você precisa reforçar e por aí vai. Se você tiver curiosidade, lá eu tenho um curso chamado Gabaritei. Lá eu tenho um módulo específico para memorização. Vou colocar aqui na tela os tópicos que a gente tem, né, para você ter uma ideia do que a gente aprende lá. Então lá eu falo muito mais, além de simples revisão, a gente vai falar sobre técnicas de como você faz, né, para você memorizar, por exemplo, nomes, datas e coisas mais difíceis. Eu vou te explicar como que a memória funciona, como que a sua mente funciona para memorizar e outras coisas importantes na hora aí de você fazer a sua revisão, beleza? E aí? Por fim, eu lembro, né, que quando chegou na hora do vestibular, eu fui um caso especial, porque eu acabei estudando 2 meses antes do vestibular. Tem um vídeo que faz muito sucesso meu, que você provavelmente vai acabar vendo aí pelo YouTube agora nesses próximos meses. Então, é um método que eu utilizei para estudar em 2 meses. E como eu estudei só em 2 meses, eu tinha menos coisas. Eu tinha um prazo muito menor para ter que manter a coisa na minha memória, então foi muito mais fácil. Ainda assim, o que eu fiz?
Uma semana antes da prova, eu foquei só em revisar tudo aquilo que eu aprendi. Eu não fiquei tentando aprender coisas novas, porque é importante você ter na sua mente, né? Você tem que focar em manter aquilo que você já tem. Não adianta só você querer coisas novas. Você tem que também garantir o que você já estudou. Então, uma semana antes, eu fiz provas antigas, eu fiz só revisão. E no dia da prova, eu também levei um papel onde eu anotei todas as coisas que eu tinha mais dificuldade de lembrar que eu achava que eram importantes. Então, por exemplo, fórmulas muito importantes de física, que são várias, você vai esquecer. Então eu ficava vendo constantemente, todos os dias eu olhava para aquela fórmula lá, eu tentava lembrar, se eu não lembrasse eu olhava o papel e eu fazia esse treino, meio que um flashcard, né, um Anki, só que na mão. Então eu fiz isso até a prova e quando chegou na hora da prova, sinceramente, cara, não tive dificuldade nenhuma de me lembrar das coisas. Tem uma outra técnica secreta que eu também conto lá no Gabaritei, que é quase que uma cola para você fazer o vestibular, só que não é uma cola, né? Mas é uma forma de você conseguir se lembrar das coisas sem precisar se esforçar tanto assim, tá? Se você tiver curiosidade, também vai estar lá no curso. E aí no final deu bom, né? Eu acabei sendo aprovado por conta dessas técnicas e porque eu foquei muito em revisão, foquei muito em manter as coisas que eu aprendi na minha memória. Então, se for seu caso, se você está estudando aí, eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Se você tiver interesse em mais dicas desse tipo, me acompanha aqui no canal, você pode se inscrever aqui, ativar o sininho, você vai receber notificação dos próximos vídeos. Geralmente eu vou postar um vídeo por semana ou 2 vídeos por semana. E agora provavelmente eu devo começar também a postar conteúdos um pouco menores para vocês acompanharem, tipo stories lá no Instagram e aqui no YouTube para vocês, beleza? Então é isso, galera. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço, até a próxima.